Olá, pessoas queridas. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono. E hoje a gente está aqui numa live para eu estar aqui falando com vocês um pouquinho, para explicar um pouquinho dos conhecimentos que a gente possa, para que a gente possa utilizar para o nosso desenvolvimento, para o nosso processo de evolução aqui neste planeta, não só como um processo que as pessoas procuram de desenvolvimento espiritual, mental, mas nosso processo pessoal, tá bom? Para vocês entenderem mais ou menos como eu vou fazer essa questão das lives, eu vou fazer algumas segundas-feiras para explicar os 5 aspectos que nós temos para o nosso desenvolvimento, tá? Então vamos falar hoje sobre aspecto físico, a gente vai falar um pouquinho sobre aspecto mental, aspecto emocional, aspecto energético, aspecto espiritual, tá? Lembrando sempre quando a gente fala sobre tudo isso, pessoal, a gente exclui toda a parte de religiosidade, tá? Quando a gente fala sobre aspecto energético, aspecto espiritual, tá ligado a uma questão muito mais interna nossa que a gente vai falar em outras lives, tá? E todo comecinho de live eu vou explicar um pouquinho a importância da conexão entre esses 5 aspectos. Então eu gosto sempre de explicar que aqui a gente no ocidente a gente tem mania de fazer que nem Jack Stripador, né? Tudo separar, esse é meu aspecto físico, esse é meu aspecto emocional, meu aspecto mental. E lá no Oriente, quando convivi com os grandes mestres lá, e estudei com vários, mas assim, por mais que foram vários templos que eu fiquei lá no Oriente, o ensinamento é bem único, tá? E a gente tem que entender que dentro da visão deles não existe essa questão de, esse é meu aspecto físico, esse é meu aspecto emocional. Eles têm tudo como uma caixinha. E essa caixinha, ela serve como o nosso processo de desenvolvimento. Então eu gosto de brincar assim, eu falo que 5 baldezinhos, um ligado no outro, e a gente vai enchendo a água nesses baldes. Para que todos os baldes sejam preenchidos, ou seja, para que a gente possa ter um bom preenchimento em todos os nossos aspectos, o que acaba acontecendo? Eu tenho que preencher todos os baldes para assim eu poder me desenvolver. Se caso um desses baldes estiver furado, o que vai acabar acontecendo? Eu vou enchendo, vou enchendo, vou enchendo, mas esse que está furado, como eles estão interligados, ele vai começar a vazar essa água, então ele nunca vai preencher. Tá? Então essa é a visão de todos os grandes ensinamentos antigos que fala sobre a nossa questão do desenvolvimento. Então assim, não adianta eu querer me desenvolver emocionalmente se meu físico está ruim, não adianta eu querer me desenvolver espiritualmente se meu mental está ruim. Então uma coisa está ligada, está correlacionada a outros. Eu vou dando um tchauzinho aqui que tem um monte de gente entrando dando tchauzinho, tá bom? Me falando aqui que eu estou transmitindo ao mesmo tempo pro YouTube e pro Facebook. Vocês vão ver aqui, eu tô aqui em casa, né, nessa questão da quarentena. Vai ter guardinha passando, agora tá passando o rapaz da tapioca aqui, o cachorro do vizinho dando umas latidas. Então, não estranhe se vocês perceberem que em algum momento é, não sei se vocês vão perceber se em algum momento tá passando o cara da cocada, da pamonha aqui, tá bom? Peço desculpa para vocês. Então vamos lá, ó. Então a proposta de hoje é a gente falar sobre o nosso aspecto físico em relação ao nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Então, como o nosso aspecto físico, ele trata de uma forma para que a gente possa entender de uma forma bem simples, para que vocês possam compreender. Eu vou dar bastante exemplo do nosso dia a dia para que a gente possa estar fazendo em relação ao nosso próprio desenvolvimento. Por que eu gosto de começar com o aspecto físico, pessoal? Porque o aspecto físico, de todos os nossos aspectos, ele é o mais fácil da gente mexer, né? Às vezes a gente quer falar, vou trabalhar meu aspecto mental, às vezes eu vou fazer o meu aspecto emocional, vou trabalhar meu aspecto espiritual, e são aspectos, às vezes, que não são palpáveis pra gente. Então,
fica muito ruim para você entender na questão do desenvolvimento. Grandes mestres lá fora, eles dizem assim, olha, a forma mais fácil, entre aspas, para que você possa se evoluir, para você possa buscar uma evolução, é você fazendo a yoga, é você fazendo a arte marcial, você fazendo a dança, né? Porque todas elas são práticas que trabalham tanto o seu externo como o interno. Então a gente tem que entender que lá fora no Ocidente ou no Oriente nós temos práticas externas e práticas internas, tá? E as práticas externas são essas que nós fazemos aqui, né? Academia, musculação, ginástica, alguns tipos de dança, né? Que não são todas as danças que fazem esse nosso trabalho mais profundo, tá? Então, o que vai acabar acontecendo? Quando você busca o verdadeiro caminho nessas práticas, eles te auxiliam muito no seu processo de desenvolvimento. Grandes samurais, grandes lutadores, eles chegaram ao estado de iluminação depois por causa do Zen, né? Quando foi incluso na arte marcial essa questão do Zen e tudo mais. Então, o que acontece para que a gente possa entender direitinho? O que acontece para que a gente possa entender direitinho? Quando a gente pensa no aspecto físico, vamos começar por uma leitura corporal primeiro, tá? No aspecto físico, quando você pega uma pessoa, por exemplo, deprimida, né, uma pessoa mais tímida, o que geralmente ela tem? Os ombros caidinhos para frente, ela é uma pessoa que faz um pouquinho mais de cifose. Então, se você, por exemplo, é tímido ou é uma pessoa mais introspectiva, você vai perceber que automaticamente você vai ficar mais encolhidinho, né? Até você quando assim precisa de algum aconchego, alguma coisa, você precisa se introspectar, o que você faz? Você se fecha no seu corpo. Então, o que acaba acontecendo? Quando você se fecha nesse seu corpo, você está fazendo o quê? Confundi aqui. Uma interiorização, tá bom? Então, o que acaba acontecendo? Nessa interiorização, eu consigo ir lá profundo, lá para dentro do meu corpo, para que eu possa entrar nesses meus aspectos emocionais, mentais e espirituais, tá bom? Assim, quando você vê uma pessoa que ela é uma pessoa muito mais tipo o leão, né? Aquele cara que quer se mostrar, ele é o valentão. O que ele faz? O homem quando quer brigar, né? Ele estufa o peito, ele joga o peito para fora, né? Então ele estufa o peito como aquela coisa de eu preciso ganhar dessa pessoa na intimidação, né? Então, só esses dois aspectos, de formas que eu posso fazer a minha interiorização ou colocar para fora, para eu exteriorizar essa minha energia, o que acaba acontecendo eu tenho que demonstrar através do meu corpo a minha emoção, o meu estado emocional, né? O meu estado mental. Às vezes você vê aquela pessoa que está pensando muito, o que ela faz? Ela geralmente baixa a cabeça e tanto pensar e dá aquela encolhidinha. Uma pessoa quando ela está alegre, está dando risada, o que ela faz? A não ser quando tem a cãibra na barriga, né? Ela expande, ela joga para fora. Então, quando você precisa, por exemplo, fazer uma questão de você se voltar mais para dentro, ou seja, de você jogar para dentro as suas emoções, os seus pensamentos, você faz mais o que? A flexão do seu tronco. Você joga o que? O seu tronco para frente. Quando você precisa o que? De umas práticas mais de exteriorização, de jogar, de exteriorizar a energia, você faz prática o que? Para fora, para trás, né? Então, vocês sabem, quando eu comecei a fazer massagem, eu fui muito incentivado por um senhor japonês que já faleceu e ele me ensinava muita coisa. E ele falava assim para mim: olha, Maurício, você sabe que a gente que faz massagem, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com a depressão. E eu perguntei para ele por que disso, né? Porque ele falou: porque na nossa postura da massagem, geralmente a gente está o quê? Olhando para baixo e a pessoa está aqui embaixo da gente e a gente acaba fechando o nosso quê? Nosso peito. Então, tanto é que ele sempre falava, depois que eu termino uma massagem ou qualquer coisa, eu tenho que abrir minhas mãos, meus braços e fazer o quê? Esse movimento com a mão e alongar o meu peitoral, justamente para eu poder expandir essa questão, né, da minha energia, para que eu não faça o quê?
sempre posso estar me interiorizando. Então, eu costumo brincar com as pessoas, é que a gente, né, ao vivo não tem como a gente colocar isso, mas quando eu estou com outras pessoas, eu consigo mostrar isso através de medição de aparelhos, né, de radiestésicos, o aurameter ou dual road que a gente tem para medir energia. Então, as pessoas que em geral elas sentam e elas ficam assim, ó, já percebeu? A grande maioria senta assim, né, tá sentada, ela acaba fazendo isso com o corpo, né? Ali eu brinco com as pessoas que eu falo que elas estão no estado de buraco negro. Energeticamente, pessoal, é muito legal quando vocês veem isso em próximas oportunidades, quando a gente tiver, eu posso tentar mostrar isso para vocês num vídeo, tá? Eu pego um cobaia. Hoje o Robson não tá aqui, ele tá me ajudando à distância, né? Com essa coisa do isolamento aí, distanciamento. Eu tô sozinho aqui, mas depois eu pego uma cobaia, geralmente é o Robson que tá comigo fazendo as gravações, eu pego e passo ele de cobaia para vocês verem. O que acaba acontecendo, né? Quando você está sentado e você encurva, né, a sua coluna, você faz um processo de cifose com o seu corpo, o que acaba acontecendo? O processo no dual road, a energia ela sempre tem que estar aberta, né? Quando você faz esse processo, o dual road são hastezinhas metálicas que medem a energia, tá? Ele fecha, ele se cruza. Isso mostra pra gente que as pessoas que são tendenciosas a serem vampirinhas energéticas, elas em geral, ela tem o quê? Esse processo cifótico de que você encolhe o quê? A sua timo. Aqui tem um ponto VC17 que é um ponto muito importante pra gente na acupuntura, que ele é o responsável de toda a energia no nosso corpo. Então quando você faz esse processo, você faz o quê? Você atrai energia para você. Isso é ruim em vários aspectos. Primeiro, que você não atrai só energia boa, você pega todo e qualquer tipo de energia, né? Então, quando eu faço um processo que eu faço esse encolhimento, eu atraio essa energia para mim. Quando eu estou num processo energético, que eu abro o peito, que eu abro, né, o meu peitoral, eu faço esse movimento, eu fico na minha postura ereta, o que acontece? O nosso dual road, ele abre, tá? Vocês sabem, quando eu fiquei em alguns templos, primeiro principalmente nos primeiros, né? Não existe cadeira, não existe nada lá, então você tem que sentar no chão. Só que você tem que sentar no chão e ficar com a coluninha reta, bonitinha. E dependendo do templo que você tá, aí você pega uns professores mais bravos, eles têm um shinai, é uma espada de bambu, né? Eles têm um shinai, eu pego o próprio bambu, e se você dá aquela relaxadinha assim, ele vai lá e dá uma paulada em você para você ajeitar as costas, né? De início, obviamente, assim, eu não estava acostumado, por mais que eu já fizesse yoga, já fizesse karatê, tudo, você ficar sentado muito tempo numa mesma posição é meio duro, é meio difícil, né? Você acaba cansando e você acaba querendo dar aquela encurvadinha, só que lá eles não permitem. Justamente porque eles têm essa consciência que se você fizer esse processo cifótico, você vai o quê? Vai atrair as energias, vai manter essa musculatura fraca, você não vai conseguir sustentar, e aí o que vai acabar acontecendo? Você acaba o quê? Toda a energia de toda uma prática que você acaba fazendo, você perde. Infelizmente, é isso que você acontece, porque você pressiona esse ponto, você cede a ele e você tira a sua energia. Então, quando você faz esse movimento que você fica nesta postura, você pode fazer 1000 práticas energéticas. Você pode fazer. E as práticas energéticas eu falo que envolve o físico, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, tá? Você perde 1000 práticas energéticas em relação a isso, porque ele não vai sustentar a energia. Então não adianta, por exemplo, você fazer muitas práticas energéticas se você tem essa postura, tá? Então, qual que é a grande dica que eu sempre falo para as pessoas? Comecem a treinar essa questão de você se manter ereto, né? Então você sentar, as pessoas não estão acostumadas a sentar no chão, que dá joelho, essas coisas. Então, início, senta numa cadeira. Nunca sente fugiu a palavra, encostado na cadeira, né? E o que acaba acontecendo? Quando eu sinto encostado muito na cadeira, automaticamente eu já relaxo. Eu relaxando, eu faço esse processo, tá?
E também eu não posso ficar totalmente duro, rígido, né? Porque não é nenhum nem o outro, não é 8 nem 80. Você tem que achar o meio tempo ali. Esse mestre japonês que eu tive, que eu falei da massagem, ele falava, ó, quando você sentar a bunda, os dois ossos da bunda tem que estar bem encaixados na cadeira e os dois pés no chão. Isso que ele sempre cobrava da gente, né? De estar sempre com os isquios bem apoiados na cadeira, no banco, e os dois pés, a planta do pé no chão. Então ele falava que dessa forma é um jeito mais fácil de você manter essa postura, tá? Por que eu gosto de começar e explicar muito bem essa questão da postura? A questão da postura, pessoal, ela vai diretamente em cima, como eu falei para vocês, do timo, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Sabe, muitas pessoas hoje em dia têm dor na timo, muitas pessoas têm aquela angústia, aquela questão de agonia que o pessoal fala, que sente aqui bem no meio, né? Porque você fica hiperestimulando ela de uma forma, sempre sedando esse ponto que não é bacana para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, tá? Então, o que acaba acontecendo? A gente tem que tomar muito cuidado nessa questão da postura, porque quanto mais eu jogar para fora, quanto menos eu jogar para fora, por isso eu falo que a gente tem que achar neutralidade, tá? Eu posso prejudicar o meu corpo, então eu não posso nem estar lá nem estar cá, né? Nem no 8 nem 80, eu tenho que estar no meio termo, eu tenho que achar um ponto que eu consiga permanecer com minha coluna ereta sem que eu possa estar com o corpo totalmente tenso ou contraído, que isso também não faz bem pra gente, tá? As práticas energéticas, pessoal, a gente tem que entender que ele começa também com uma questão de uma prática física, tá? Comece com o físico, que é muito mais fácil. Por exemplo, você vê no yoga, a gente tem os asanas, né? A gente no karatê nós temos os katas, as posturas. Nas artes marciais, no kung fu a gente tem o kati, tem o tai chi, o liang kun, o chi kun e várias outras práticas que a gente tem. A própria prática ao qual eu estudei muito lá fora, que é de defesa e proteção energética, a própria prática de combate astral, a gente utiliza o que? O físico, totalmente o físico, porque é o jeito mais forte do que? De você conseguir trabalhar todos os seus outros aspectos. Tanto é que vamos dizer que as pessoas que têm processos emocionais, e hoje em dia já existe o que? As doenças psicossomáticas, ou seja, meu estado emocional afeta o meu físico. A pessoa que ela fica num estado mental muito grande, depois você vai tentar fazer uma prática física, não consegue porque está cansado, né? Uma vez no karatê eu falei para um amigo meu, né? Ele chegou com uma cara assim, né? E eu sei que ele trabalha muito com computador, com negócio de finanças, essas coisas. Falei, cara, hoje você tá acabado, hoje você não vai conseguir treinar direito, né? Ele falou, putz, mal, tô bagaço, ele falou para mim, né? Tô o pó da rabiola. E realmente, durante a prática, durante a aula, ele não conseguiu render nada, porque ele teve um dia muito extenuante mentalmente. Por mais que você fale, ah, Maurício, se você consegue desligar todo o processo, aí é bacana. Mas assim, para você conseguir chegar nesse nível, você tem que ter o quê? Muita prática, tá? Porque o ideal, eu sempre falo, é quando você. Isso eu sempre falei para os meus alunos, para minhas alunas, né? O ideal é quando você chega na academia, é você colocar suas sacolinhas de problema do lado de fora, dentro você dá aquela zerada, você faz o que precisa fazer, e aí quando você sair de lá, você pega essa sacolinha e vai embora, tá bom? Tanto é que eu até brinco com as pessoas, né? Falo, só não vai sair pegando a sacolinha das outras pessoas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, pessoal, o que acontece? Olha só, se você começa a ter um bom estilo de vida, se alimentar bem, fazer práticas físicas regulares, fazer práticas energéticas que envolvem o físico de uma maneira regular, vai fazer com que você, de certa forma, vai conseguir, dentro de uma estrutura, conseguir ajudar os seus outros aspectos de desenvolvimento, seja emocional, mental, físico, ou espiritual ou energético. Eu vou deixar para falar energético por último, um aspecto energético por último, na nossa última live,
que nessa sequenciazinha de segundas que eu vou dar para vocês, porque para mim, para o Maurício, de em cima de todos os conhecimentos que eu estudei, né, tanto no conhecimento que vem da Índia, como vem da Mongólia, da Sibéria, da Rússia e de tantos outros lugares que eu estudei, a questão energética para mim era mais importante, tá? Porque a nossa parte energética ela é a que consegue transitar em todos os outros aspectos. E ela que faz essa conexão real entre todos os aspectos, tá bom? Então, às vezes as pessoas falam assim para mim, é que eu faço práticas energéticas e não preciso nem mexer meu corpo. Eu falo, nossa, é bem difícil. A gente tem que... É complicado, né? Porque os monges tibetanos, por exemplo, que foi um outro lugar que eu fiquei também, para eles chegarem num nível que eles conseguem mexer todo o aspecto mental, energético e todos esses aspectos sem mexer o corpo totalmente assim parado, os caras já estão lá, ó, há muitos anos. E olha que eles ficam fazendo isso o dia todo. Então, assim, é muito difícil, pessoal. Não estou falando que é impossível. De repente, a pessoa é uma pessoa extraordinária e consegue, né, fazer um aspecto mental, emocional, espiritual, simplesmente só pensando. Mas eu, particularmente, Maurício, eu não consigo. Hoje em dia consigo mais, né? Porque muitos anos de prática. Mas mesmo assim eu não deixo de fazer as práticas físicas que envolvem essa questão energética para o meu desenvolvimento em todos os meus outros aspectos, que particularmente eu vejo que tem um melhor resultado, tá? O que a gente vai ter que entender? Olha só, é muito comum ver em práticas de aulas de yoga que eu vejo, muitas pessoas, né, na verdade, quando vão fazer os asanas, eles não se atentam a essa questão do físico, né? E a prática de yoga, na verdade, fisicamente, para que serve? A prática de yoga fisicamente, ela serve para fortalecer o seu corpo de tal forma que você consiga se manter sentado e parado imóvel por um bom período de tempo, tá? Por isso eu tenho toda a formação de todos os asanas. Agora, energeticamente, tem muitas práticas do yoga que ela trabalha para trabalhar os nossos elementos que tem dentro do corpo, a nossa energia. Então, tudo isso interfere também nesse processo que a gente tem. Então, o que acaba acontecendo quando você consegue ajeitar o asana, né, a postura do yoga, justamente com a sua respiração num processo real, eu sempre brinco, eu já fiz várias vezes esse teste. Você não consegue, por exemplo, pensar. Né? Você consegue ficar com a mente livre, você fica com a mente o quê? Vazia, né? O japonês fala muito isso do vazio. Então, quando eu ajusto a minha postura de uma maneira correta e eu ajusto essa postura junto com a minha respiração e eu encaixo certinho todos os encaixes do meu movimento, óbvio que não todos, que é uma coisa muito difícil, mas assim, a sua mente ela dá uma tranquilizada, ela dá uma zerada. Então, naquele momento, você entra no estado da neutralidade, do momento que eu brinco, né? Eu falo que é o momento zero ali, tá? Então, é comum você ver, por exemplo, a pessoa, eu não vou falar o nome do asana, mas assim, estende a perna e vai pegar a ponta do pé, né? E aí a pessoa, por qualquer motivo, ela vai pegar a ponta do pé, depois vocês fazem esse teste em casa, tá? Estende a perna sentadinho, aí vai pegar a ponta do pé. A maioria das pessoas automaticamente já faz isso com a coluna, né? Elas fazem uma flexão de tronco. Quando eu faço essa flexão de tronco, lembra daquilo que eu falei para vocês, do que eu estou o quê? Jogando e pressionando. Então, se uma pessoa ela tem tendência à depressão e ela faz isso muitas vezes, vai aumentar ainda mais essa questão energética da depressão dela, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Assim, eu já conheci várias pessoas com depressão que falavam: mas Maurício, eu faço as minhas práticas, eu faço yoga, eu faço isso, eu faço aquilo e faço tantas coisas, mas eu continuo com a depressão. Eu falo: olha, porque assim, a depressão, pessoal, muita gente me pergunta assim: ah, a depressão é um caso espiritual? Eu falo: não, a depressão é um caso energético, tá? Ela começa sempre na energia. Aí depois que você não consegue manter um padrão, uma frequência, uma energia, ela pode vir se transformar em alguma coisa mais espiritual, tá? Mas de início é uma questão energética. Então as pessoas falam assim para mim: ah, que eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço todas as práticas e continuo na depressão. Eu falo: então você está fazendo alguma coisa errada.
Porque quando você faz a prática energética, que envolve o físico, não tem como você ficar sem energia, tá? Então, olha que interessante, olha que coisa bacana. Uma vez, lá onde eu faço a minha outra pós de acupuntura, agora de medicina chinesa, eu estava com o meu professor lá e eu estava dando uma aula sobre defesa e proteção energética, né? E eu tava com o download, tava medindo tudo mais, e eu falei pra ele, você fez Qigong hoje? Ele falou, não. Eu falei, então vem cá, vamos medir a sua energia, o seu campo energético. E aí deu o campo energético dele, e eu falei, agora faz tal prática aí que ele tá acostumado sempre a fazer. Depois que ele fez os movimentos, tudo mais, a gente foi medir, a energia dele fez vum. Por quê? Automaticamente, pessoal, por isso eu sempre brinco com as pessoas, eu falo, olha, você não precisa acreditar ou ter fé no meu tratamento quando eu faço tratamento com as pessoas. Eu preciso só da sua disciplina, porque grande parte dos meus tratamentos eu ensino práticas físicas que mexem o energético, o emocional e o mental da pessoa, que automaticamente, se ela fizer certinho, ela vai se tratar. É como se eu falasse assim, você não precisa tomar um Neosaldina e ter fé na Neosaldina que ela vai tirar a sua dor de cabeça, né? Então, as práticas energéticas, as terapias, na verdade, elas devem ser assim também. A própria acupuntura, a massagem, eu não preciso que você acredite, eu não preciso que você tenha fé para que funcione, eu preciso que você simplesmente faça aquilo que eu peço. Então, quando você faz essa prática energética, ou quando eu ensino uma prática de defesa e proteção energética, ou quando eu ensino uma prática física para melhorar seu estado de vibração. Não tem como, você não precisa mentalizar, pensar em nada, simplesmente acontece. Porque nosso corpo, a gente tem o nosso estado físico, nossa carne e osso mesmo, nós temos nossas veias, nossas artérias, nós temos os nossos órgãos, os nossos nervos, mas a gente tem também uma questão do que? Dos nossos aspectos meridianos, nossos canais emocionais, nossos canais energéticos. Nós temos os pontos de acupuntura, tem as nadis, e tem um monte de coisa, tem os nossos chakras, tem um monte de coisa que praticamente é quase que físico. Porém, é uma questão energética, tá? Que é manipulável. Então, quando eu começo a mexer o meu corpo, quando eu estruturo o meu corpo de uma tal forma que eu consiga fazer com que flua a energia, eu consigo ajudar no meu desenvolvimento, na minha evolução. Um corpo travado, um corpo duro, um corpo enferrujado, ela atrapalha o meu estado de desenvolvimento. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o que acaba acontecendo? Às vezes as pessoas falam que estão se cuidando espiritualmente, estão cuidando emocionalmente, mentalmente, fazendo isso, fazendo aquilo, mas daí você olha o corpo da pessoa, tá um bagaço. E nossa maior fonte de energia é o nosso corpo físico, pessoal. Olha só que interessante, né? Eu vou contar um segredo para vocês, mas não saia daqui dessa live, tá? A gente precisa do nosso corpo físico para estar aqui na Terra. Sem o corpo físico, não rola. Não tem como, tá? Então, comece a cuidar do seu corpo físico de uma tal forma que ele venha te trazer energia, que ele venha te trazer tranquilidade mental. Comece a cuidar do seu físico para que ele possa trazer para você uma tranquilidade emocional. Putz, Maurício, mas tudo isso é possível? Tudo isso é possível. Até porque temos alguns plexos no nosso corpo e um mais comum, vou falar bem rapidinho aqui para vocês entenderem, é o nosso plexo emocional. Então muita gente tem dor no estômago e acha que vai fazer endoscopia, vai fazer um monte de exame e não acha nada. Por quê? O plexo emocional ele está um pouquinho abaixo do nosso estômago. Então eu tenho meu estômago aqui, né? A boca do estômago, eu tenho meu processo aqui, chifóide externo, tem um chifóide no finalzinho, onde tem um buraquinho ali é a boca do estômago. Um pouquinho mais para baixo, só um pouquinho, ali é o nosso plexo, né, emocional, é o nosso centro emocional. Então, às vezes, já viu aquela coisa, você recebe aquela energia, aquela informação da pessoa com tudo e dá aquele baque no estômago, o que acaba acontecendo? Você recebe essa energia no estômago e você fala, putz, meu estômago não ficou bem, mas na verdade não é o estômago. Na verdade o que? O seu plexo emocional que acabou sendo afetado em cima disso, e aí você reflete o que? No seu estômago, porque ele está pertinho, está do lado. Então é super comum, assim, práticas energéticas que eu ensino as pessoas
ainda mais quando eu dava aula. Hoje em dia eu não dou mais aula, né? Mas antigamente quando eu dava aula, né? As pessoas sentirem muito enjoo, as pessoas vomitarem, saírem da aula para vomitar. Por quê? O que acaba acontecendo? Vários cursos eu já dei e a pessoa vomita. Por quê? Porque às vezes a pessoa engole tanto sapo, o centro emocional dele está tão cheio, quando eu faço prática para que você possa liberar esse plexo, aí a pessoa começa a ficar enjoada, nauseada, vomita, como eu te falei, como eu falei para vocês, tá? Por quê? Porque afeta diretamente as suas emoções. Então, pessoas que elas têm uma tendência emocional muito forte, elas acabam é, afetando vários aspectos no seu corpo físico, emocional, mental, energético e espiritual, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com os excessos de prática física. Então, olha só, na medicina chinesa, um dos grandes casos que a gente fala de deficiência é por causa justamente de um desgaste do nosso físico. O nosso físico ele é rico em energia magnética, tá? Temos a energia no nosso corpo, nós temos a nossa energia elétrica e temos a nossa energia magnética. A elétrica está mais muito ligada às nossas emoções e os nossos pensamentos. A energia magnética ela está totalmente ligada ao nosso corpo físico. Então tem a nossa energia sexual e não entenda a energia sexual como sexo, né? Eu sempre falo, dentro da energia sexual, sexo é só uma gotinha do oceano, o resto é todo o oceano, tá bom? E a nossa energia sexual ela é muito forte, né? Tanto é que ela gera outras vidas. E o que acaba acontecendo quando a gente faz um trabalho de cura ou coisas do tipo, a gente automaticamente a gente trabalha com essa energia também. Pessoas que trabalham muito com o outro de tocar, né? Assim, eu faço muita massagem, faço acupuntura, muita coisa, eu toco muito nas pessoas, eu tenho que estar sempre com essa energia boa. Quando eu não faço prática, quando eu não cuido, quando eu faço excessos com o meu corpo, eu desgasto muito essa energia magnética. Automaticamente eu começo a desgastar toda aquela coisa que preserva a saúde interna dos meus órgãos, toda a saúde interna das minhas estruturas, dos meus ossos, dos meus músculos. Vocês sabem que teve uma vez que eu resolvi, eu gosto de ficar fazendo alguns testes, isso já há muitos anos atrás, né? E eu resolvi falar assim, vou parar de fazer minhas práticas, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer isso, vou ver o que acontece. E assim, em um mês eu emagreci 5 quilos, até porque eu continuei atendendo tudo mais, né? Então eu comecei a perceber que assim, quando eu não faço as práticas, eu não faço isso, é, é, eu acabo, né, prejudicando os meus músculos, os meus ossos, os meus tendões. E assim, saindo da nossa energia, que nem eu expliquei para vocês, da nossa energia sexual, a parte que mais guarda energia magnética são os nossos músculos. Aí a mulherada tudo vai falar, nossa, então eu vou fazer assim um monte de coisa assim para emagrecer, né? Que a neura das mulheres é sempre querer emagrecer, né? Mas não é um emagrecimento saudável, porque você não perde gordura, você perde os músculos, porque a energia magnética estão nos músculos e não na gordura, né? Gordura é uma coisa morta ali, não tem que ir circulando muito na gordura, tá? Então, pessoal, o que acaba acontecendo dentro do nosso aspecto físico, como eu falei para vocês no começo, a gente tem uma questão dos nossos treinamentos externos e os nossos treinamentos internos. Existem práticas avançadas que a gente não mexe realmente. Tem práticas, por exemplo, que eu tenho que acordar às 3:30 da manhã porque eu vou ter que fazer uma prática que eu tenho que ficar 2 horas parada lá quieto sem se mexer. Raridade, óbvio que são práticas avançadas, né? Porque assim é muito difícil. Depois vocês tentam ficar em casa 2 horas sem se mexer, é muito difícil, tá? Mas como você faz um trabalho interno muito grande, muito forte energeticamente, você nem percebe primeiro o tempo passar e segundo, é um trabalho muito forte de fortalecimento energético, tá? Mas grande parte das práticas que ensina as pessoas, ela mexe com o seu corpo físico. Então, vários de vocês já viram, né, em vídeos, um monte de coisa, a gente respira e faz assim com a mão, faz assim, faz assado, faz um monte de coisa. Óbvio que tem todo um processo em cima de cada prática e o porquê de cada prática.
Mas em cima desse porquê, existem uma questão da respiração em conexão com o movimento, existe uma questão do olhar, né? Que é o jeito que a gente vai posturar, o jeito que a gente vai pôr os pés, o jeito que eu vou fazer uma inversão dos pés, tudo isso vai interferir diretamente na questão da energia, tá? Quando eu faço uma prática física extenuante, aliás, desculpa, quando eu estou muito cansado, eu não devo fazer uma prática física. Por mais que você vai falar, vai ser bom para mim, que vai espairar a cabeça, tal, tal, tal. Então faça uma prática leve. Se você já extenuou muito o seu corpo físico pela sua mente ou pela sua emoção, não extenue também, não canse seu corpo com uma prática física. Pô, você já cansou seu corpo físico pela sua mente, sua emoção. Quando você vai fazer mais uma prática física, o cara só está precisando descansar. Então a gente tem que entender isso também, tá? Assim como eu sempre falo, tem práticas energéticas que envolvem o físico que é muito forte, é muito pesado. Essas práticas também não devem ser feitas, porque isso vai fazer com que você desgaste muito o seu ki, a sua energia, tá? Então, agora, você falar, Maurício, existem práticas que são mais suaves, que elevam meu nível de energia mais rápido, que eleva meu nível de força mais rápido, aí bacana, é legal. Por exemplo, tem uma prática, inclusive, essa prática eu já fiz uma live aqui com vocês falando sobre ela, que é o que a gente chama de kata de respiração. Ela é uma prática, pessoal, acho que tem até no meu canal no YouTube essa live lá, depois vocês não assistiram, dá uma assistidinha. Ela é uma prática que, assim, se você estiver começando a ficar doente, começar a ficar gripado, você perceber que você está pegando algum tipo de vírus, você faz essa prática, que assim é impressionante. Se você faz todos os dias essa prática, ela não deixa com que o que a doença, né, o vírus, ele vá para frente. É uma coisa que ele vai sugando essa questão da energia ruim do seu corpo, tá? E é uma prática física que mexe com a questão da respiração e a questão dos movimentos do corpo. Precisa mentalizar, visual... não precisa nada, só precisa mexer o seu corpo físico, tá bom? Existe uma questão, já que a gente está falando do físico também, e eu falei da respiração, que eu gosto de falar muito, a combinação tem, Cíntia, tem para a região do fígado, mas você quer fígado para limpar o fígado ou você quer para limpar energeticamente o fígado? Depois me responde que eu te falo, tá bom? Existe uma questão que a gente faz na respiração com o movimento, que quase todas as práticas, a gente combina o movimento físico com a nossa respiração. Quando, já repito, acho que é kata de respiração, Leira, mas eu não sei se tá. Depois eu vou pedir pro Robson dar uma olhadinha e daí eu te falo, mas eu não lembro, mas é o kata de respiração que a gente faz isso, tá? Não sei se tá com esse nome lá no YouTube. Quando eu começo um movimento, eu tenho que terminar esse movimento com a minha respiração. Esse é um dos grandes segredos do físico para a conexão do físico e os outros aspectos do nosso corpo, tá? Então, o que acaba acontecendo? Quando eu faço uma prática de movimento, a minha respiração quase sempre a gente termina junto, tá? Obviamente, existem práticas que não tem como você acompanhar, que, por exemplo, tem alguns tipos de respiração que você provoca uma hiperventilação, não tem como você fazer um movimento com isso. Mas existem movimentos que mesmo com a hiperventilação, que são práticas assim que a gente chama de purgação, existem práticas, por exemplo, eu explico para a mulherada, né, que a mulherada fica louca, né? A questão delas serem vampirizadas pelo Swadhisthana, nessa questão sexual. Então, quando você tem um relacionamento sexual com um homem, o homem, por não saber cultivar ou guardar a energia sexual dele, ele acaba vampirizando as mulheres, e essa vampirização nessa questão sexual, ela dura aí em torno de até 7 anos, em média 7 anos. Maurício, eu só transei uma vez. Se foi plantada essas questõezinhas das larvinhas astrais, vai ficar essa questão dos 7 anos. Então tem uma prática energética que a gente faz para justamente purificar
essa questão do Swadhisthana, né, dessas larvas energéticas, que a gente tem que fazer muito forte a respiração e tem que acompanhar o movimento. Então é uma prática que geralmente no final a gente chega ao final dessa prática muito cansado, tá? Mas pelo menos você tira todo o vampirismo aí dos, dos boys aí que acabaram te vampirizando. É sim, Cíntia. É isso mesmo, precisa dar uma purificadinha no fígado, mas você tem que tomar aquele fito que eu te mandei para tonificar sua energia. Você tomou? Depois você me manda um WhatsAppzinho e aí eu te falo também outro para limpar o seu fígado, tá bom? Tem fitoterápico que eu posso dar para você tomar o fígado, para limpar o fígado, tá? É importante, pessoal, já aproveitando já o adentro da Cintia, que ela pegou o Covid aí, né? E eu dei uns fitos loucos para ela tomar aí. A gente tem que entender que quando a gente fala no aspecto físico, a gente tem que entender também que os nossos órgãos fazem parte do nosso físico, né? Então, o que acaba acontecendo dentro desse aspecto do físico? Então, assim, meu órgão fígado, ele estando prejudicado energeticamente ou emocionalmente ou mentalmente, ele vai te trazer algumas sinais e sintomas no seu físico. Então, por exemplo, vamos dar exemplo do fígado, já que a Cíntia falou do fígado aqui. E o fígado é um dos órgãos mais atingidos pelas mulheres, né? O fígado, ele é o cara que ele é responsável emocionalmente para limpar para tentar filtrar a raiva, alguns rancores, nossas frustrações, ódio, alguns tipos de mágoas, tá? Então, o que acaba acontecendo? Ó, até o meu copo é super, ó. Tá vendo? Eu só tomo água no copo dos super-heróis. Eu tenho do Flash, do Cyborg, do Superman, pra ficar super também. Então, o que acaba acontecendo? O fígado, ele acaba sendo muito agredido energeticamente pela questão que a gente tem em relação às emoções, né? Ou às vezes eu acabo prejudicando muito meu fígado por beber bebidas alcoólicas, ou eu prejudico muito meu fígado por tomar muitos sucos de frutas sem as fibras, né? Então, o que acaba acontecendo? O fígado, quando ele não tá bacana, ele vai afetar várias coisas. Então, assim, que nem a Fernanda aqui, ela falou, pode dar enxaqueca, pode dar TPM, pode dar irritabilidade, instabilidade emocional, ou seja, a gente pode dar dor no hipocôndrio, pode, dependendo do tipo do meridiano que pega, pode acarretar em problemas no nosso sistema reprodutor. Então, assim, olha só, o nosso corpo físico, nosso fígado, ele vai afetar diretamente as nossas questões de saúde. A Carla também tem muita enxaqueca, então, óbvio que tem vários tipos, né? A gente tem que entender o tipo de enxaqueca, pode ser alguns outros aspectos, não só o fígado, tá? Então a gente tem que entender que assim, o nosso corpo físico, ele tem que estar em harmonia com todo a parte real, estrutural, ao qual nós conhecemos pela nossa ciência ocidental, ou seja, meu baço, meu fígado, meu pulmão, meu coração, ele tem que estar bacana. O meu corpo físico, ele tem que estar bacana em termos musculares, músculos muito tensos, muito duros, muito rígidos, ele detona o seu fígado, ele detona o seu baço, tá bom? Então você tem que tomar muito cuidado com isso também. A gente fala, lá no Oriente a gente aprende que é assim, ó, o seu corpo físico. Aí o pessoal fala, Maurício, mas qual seria ideal? A gente fala no Oriente que quando você estiver relaxado, o seu corpo, a carne do seu corpo, o seu músculo, ele tem que estar molinho. Ele tem que estar, que nem eu sempre brinco com as pessoas, pelanquinha. Agora,
quando eu preciso exercitá-lo, ele tem que se tornar como se fosse um ferro, tá? Esse é a estrutura ideal para o seu corpo físico em termos osteomuscular, a questão muscular. Então, quando eu estou relaxado, ele tem que estar pelanquinha. Quando ele está em atividade, ele tem que estar duro que nem um ferro. É como o pessoal fala lá no Oriente, tá? Então, tem uma prática muito forte lá que eu aprendi lá na Sibéria, que assim, você tinha que ficar totalmente relaxado. E aí o que acontece? Você fazia algumas práticas de respirações, alguma questão de mexer a energia interna, e aí daqui a pouco vinha o cara lá, né, o sacerdote ou um monge, e aí você tinha que fazer um outro movimento, aí você contraía totalmente seu músculo, daí ele ia lá e batia nos seus músculos para ver se realmente estava forte, para ver se estava duro. Então, obviamente, como eu falei para vocês, são práticas muito intensas e você já tem que ter um bom tempo de prática para fazer isso, tá? Então, pessoal, o que vocês têm que entender é que o meu corpo eu tenho que aprender a contrair e relaxar. Um dos princípios do universo, né? A expansão e a contração. Então, uma das mais coisas comuns que eu vejo no meu consultório, por exemplo, é justamente a nossa. Tudo bem, Fábio? Uma das coisas que eu mais vejo no meu consultório é as pessoas não saberem relaxar. Então, assim, eu falo para as pessoas assim: olha, você tem que relaxar agora. E a pessoa tá lá, tensa, né? As pessoas até brincam, como eu vou relaxar cheio de agulha, né? Então, tem coisas que acabam acontecendo, mas dentro de um processo real, se você faz, né? Assim como eu falava quando eu dava as aulas lá para as pessoas nas questões energéticas, eu mandava as pessoas, agora a gente vai relaxar. Então eu colocava numa postura deitada para a pessoa relaxar. Ela não conseguia relaxar. E na maioria das vezes as pessoas que tentavam, entre aspas, relaxar, dormia, né? Ela não conseguia manter esse estado de relaxamento. Isso é uma outra coisa para vocês entenderem na questão energética e física. Então, para vocês entenderem, então assim, lá fora, às vezes a gente faz práticas que leva praticamente aí 24 horas, 48 horas, tá? Ou às vezes tem práticas que você tem que acordar no meio da madrugada para fazer a prática, ficar quietinho, sentado, fazendo todo um monte de coisa. Independente de qualquer aspecto, se eu conseguir sentar e meditar no processo, posso estar 48 horas dormindo, acordar no meio da madrugada, o meu corpo físico, ele tem que sustentar a energia. Então, eles falam assim, se você dormir durante essa prática, é que seu corpo físico ele não está conseguindo gerar energia para sustentar isso, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, justamente porque às vezes as pessoas falam, ah, Maurício, que eu vou fazer a meditação, mas eu durmo, né? Ou eu tenho que fazer em tal horário, mas eu durmo. Isso significa, é um dos sinais que você não está conseguindo gerar energia através do seu físico para passar para os outros corpos. Enfim, para eu encerrar aqui que já estamos quase no nosso horário, entenda o seguinte, a parte mais importante que eu vou falar para vocês hoje. O nosso corpo físico é o cara que consegue gerar energia e alimentar todos os nossos outros aspectos. Então, quando eu faço uma prática física e eu consigo fazer um processo de relaxamento consciente, tá? Eu tenho que estar consciente, eu não posso relaxar, dormir e depois já era, né? Que aí não vai adiantar nada. E eu consigo fazer esse estado de relaxamento consciente, eu consigo alimentar todos esses outros meus aspectos. Se eu faço uma prática física, se eu associar essa prática física a uma prática energética, melhor ainda. Eu consigo alimentar mais ainda esses meus aspectos. Mas, se eu consigo estruturar toda a minha prática física e depois eu conseguir alimentar todos os meus outros aspectos, eu tenho certeza absoluta que vocês vão ficar bem emocionalmente, mentalmente, energeticamente e espiritualmente. Tá bom? Porque você vai alimentar esses corpos. E todos os corpos bem alimentados, você consegue buscar o quê? Essa estrutura que eu expliquei para vocês no começo dos baldes. Não adianta eu encher muito esse balde aqui e deixar esse balde vazio. Não adianta eu preencher meu balde do físico e do meu mental e do meu espiritual cheio, mas o emocional está vazio.
Não adianta, pessoal. A gente tem que fazer de um jeito que de todas as formas eu esteja sempre equilibrado. Lembra que eu falei para vocês no começo, lá no Oriente, a gente enxerga nosso desenvolvimento, a nossa evolução como um bloquinho. Todos os 5 aspectos caminhando juntos. Não tem essa questão de estar um maior que o outro ou melhor com o outro. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tá? Eu vou ensinar uma prática aqui, já que a covideira aqui pediu, que é para purificar o fígado de vocês. Ó, já estamos acabando o tempo, mas é uma prática bacana, que ela limpa tanto o aspecto energético como físico, tá bom? É uma prática bem bacana. Você vai juntar assim, ó, aqui assim, assim, os seus dedos, e você vai colocar bem ali onde eu falei para vocês, onde termina aqui o externo, processo chifode, tem um buraquinho aqui, é onde você vai colocar os seus dedos aqui, ó, desse jeito, ó, tá vendo? Percebe? No do YouTube não tá vendo, assim, bem na boca do estômago. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão inspirar, jogar a cabeça e o tronco para trás, inspirar, e aí depois que você inspirarem bem, você vai fazer tss. E à medida que você vai flexionando o seu tronco para frente, eu vou apertando aqui, assim, ó, a boca do estômago. Eu vou fazendo tss, até acabar todo o ar. Acabou o ar, você inspira e aí você faz essa repetição umas 7 a 9 vezes. Maurício, como eu vou perceber se está funcionando ou não? Você tem que bocejar. Se você fez a prática, no meio da prática, você tem que começar a abrir a boca. Fez isso? Bacana. Você começou a limpar, a purificar seu fígado. Seja energeticamente, seja fisicamente. Tá bom? Então aproveita, dói. Para quem não está acostumado, dói pra caramba. Porque você tem que colocar muito para fora, tá bom? É normal também, às vezes, tem principalmente mulher, né? Que é muito emocional a mulher. Às vezes começa a chorar. Isso é normal também. Se chorar é porque tá bacana também, tá legal, tá bom? Pessoal, em relação a essa questão do físico, para nossa evolução, vocês conseguiram entender a importância dele para o nosso processo de desenvolvimento e evolução? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Que na semana que vem eu vou falar sobre o nosso aspecto mental, tá? Nosso aspecto mental em relação à nossa evolução, ao nosso desenvolvimento. Na segunda-feira que vem, às 8h30, eu vou estar falando sobre esse nosso aspecto mental ao nosso desenvolvimento, à nossa evolução. Basicamente, para vocês entenderem se vocês utilizarem muito bem as práticas com o seu corpo físico, você vai alimentar muito bem os seus aspectos, os seus outros aspectos, e vai ser muito mais fácil para você conseguir buscar um equilíbrio. Desta forma, você vai conseguir trazer o equilíbrio para vocês de uma forma muito mais calma, muito mais tranquila, tá? Só que é aquela coisa que eu falo para todo mundo, disciplina. Não adianta você querer fazer práticas no meio do tiroteio. Eu sempre falo isso para as pessoas. Quando você faz uma prática no meio do tiroteio, sua cabeça está em outro lugar, você está pensando em outra coisa. A prática, ela tem que ser constante no seu dia a dia, quando você está bem. Você tem que ensinar o seu subconsciente os atalhozinhos para ele saber onde você quer chegar. Então, por exemplo, quando eu vejo que eu estou começando ao turbilhão dentro de mim, eu simplesmente paro, sento, respiro algumas vezes, faço alguns processos com meus olhos, algumas coisas com meu corpo físico, e automaticamente eu já vou para o meu ponto zero. Quando eu chego no ponto zero, vai ficar na live, aqui, vai ficar acho que por 24 horas aqui no Instagram, Guena, tá bom? Beijo. E aí, o que acontece? Quando eu faço todo esse processo, automaticamente meu corpo já sabe para onde eu preciso ir. Então, quando eu falo para vocês da disciplina, é justamente assim, eu fazer a prática durante o meu dia, e quando eu estiver no fogo cruzado, automaticamente ele vai saber para onde eu quero ir, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal?
Depois eu vou mandar aqui salvar aqui, deixar, acho que eles ficam, acho que no YouTube no YouTube não, acho que no Instagram ele deixa ficar até é, 24 horas, tá bom? Mas eu vou ver se eu consigo salvar aqui, deixa no YouTube para quem não conseguir depois assistir tudo, tá? Combinado, pessoas? Se alguém não tem, ninguém tem dúvida, deixo o meu beijo no coração de todos. Se cuidem, se protejam. Não é porque acabou o isolamento pessoal que a gente tem que deixar de fazer as coisas e os nossos devidos cuidados. Às vezes as pessoas falam assim para mim: "Ah, mas ninguém está tomando os cuidados". O que a gente tem que entender é: o que importa somos nós. Eu tenho responsabilidade em cima do que eu faço, não do que os outros fazem. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E segunda que vem eu vou falar sobre os aspectos mentais. Beijos.